Eu só tenho 5% em ações, Brasil. Do que eu puder, eu tô dolarizando, tô mandando pra fora. Tá com medo, né? Sim. Tá todo mundo Sim, apreensivo, né? sim. Tu parte de princípio já com 15% de imposto de renda. Ah, é? Não sabia Sim, disso. é. Agora como chama esse ETF? Pois é, LFTB11. Olha. Excelente fundo, eu gosto bastante dele, faz parte da minha carteira, sem dúvida alguma. Os gestores também são um trabalho impecável deles, têm feito ótimas aquisições. Isso poderia simplesmente trazer de volta milhões, bilhões de dólares para investimento em bolsa. Vamos falar um pouquinho de fundo imobiliário, né? Sim, Você comentou que você tem fundos imobiliários na sim, carteira. sim, Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. sim. Aí cada um tem a sua estratégia de carteira. Quanto você tem hoje de fundo imobiliário, o Stormy, e quais você gosta, assim, que você vai levar, Tá. né, para aposentadoria? Bom, como eu mencionei para vocês, 40% do meu capital está em cripto, 40% do meu capital está em mercado de renda variável americana, estou no mercado de renda variável. E eu considero fundo imobiliário renda variável. Tá? Então, para mim, os 20%, aqueles 20% que eu disse que está aqui no Brasil, desses 20%, 15% estão em fundos imobiliários. Eu só tenho 5% em ações, Brasil. Sim. Tá? Então, dentro desse... Por quê? E aí, pelo menos, a minha política tem sido essa nesse mercado, um tanto quanto incerto que a gente está vencendo, tá? Eu estou deixando aqui do Brasil praticamente o dinheiro que eu preciso para viver a vida. O que eu puder, eu estou dolarizando, estou mandando para fora. Tá com medo, né? Sim, Tá todo mundo sim, apreensivo, né? sim. O que eu posso, eu estou mandando para fora. Seja E a através renda de fixa aqui? criptos, ou seja através de ações, ou, digamos assim, através de compra de imóveis fora. Sim. Tá? Mas aí se a gente for falar de fundo imobiliário, quais fundos que você gosta, Então vamos lá. Stormy? Então aqui no Brasil eu tento deixar praticamente o dinheiro que vai pagar meu custo de vida aqui no Brasil, que vai pagar meu dia a dia, porque eu quero continuar morando no Brasil, porque eu gosto de morar no Brasil, porque não tem nenhum lugar no mundo, no meu entendimento familiar, morar para um brasileiro do que o Brasil. Eu gosto bastante dos fundos da Quineia, eu acho que é uma excelente gestora, é uma excelente administradora, eu acho que eles trabalham muito bem todos os fundos imobiliários que eles têm em carteira, tá? Então, para mim, eu acho que se tem alguma gestora de fundos imobiliários que eu boto minha mão e digo, cara, esse cara faz um trabalho muito bem feito, é o pessoal da Quineia. Sim. Então, quando a gente fala de KNCR11, quando a gente fala de Kinisk 11, todos da Quineia eu fico bastante confortável de ter em KNRI, carteira. né? É, fantástico, né? Então, esses eu me sinto bastante confortáveis. Eu gosto mais de fundos de tijolo do que fundos, digamos assim, de papel. Por quê? Apesar que a gente sabe que o fundo de papel entrega um pouco mais de proventos do que o fundo de tijolo. Porque eu entendo que o lastro do fundo de tijolo acaba sendo mais eficiente do que o lastro do fundo de papel. Eu não sei exatamente quais são os títulos de papel que aquele gestor está administrando. Então, eu percebo um pouco mais de solidez no fundo de tijolo do que no fundo de papel. Só que fundos de tijolo, por exemplo, não incluem, no meu entendimento, fundos que têm hospitais na sua carteira. Eu acho que nenhum juiz despejaria um hospital aqui no Brasil, né? Então, alguns setores eu me afasto, eu não entro no setor de hospital. Eu não gosto muito do setor hoteleiro também. Acho que é um setor que aqui no Brasil não vai bem. A gente não sabe trabalhar bem turismo aqui no Brasil. Então eu prefiro realmente lajes corporativas, eu prefiro realmente. Até mesmo educacional eu tenho um pouco mais com receio, tá? Eu acho que nenhuma faculdade seria também despejada por um juiz aqui no Brasil. Sim, exato. Então é um setor que eu boto menos dinheiro. Setor dos fiagros, tá? Que talvez os amigos estejam perguntando. Eu acho que é um setor novo, tá? Eu já coloquei um pouco de dinheiro nele, eu ainda não botei muito mais capital nesse cima dele. A gente sabe que o Agro andou apanhando um pouco nos últimos 2 anos e está com certas dificuldades, especialmente com ah, ah, muitos casos de inadimplência. Então, o Fiagro eu tô indo um pouquinho mais devagar nele, não tenho colocado muito dinheiro aí, não. Fundo de shopping, você gosta, Stormy? Fundos de shoppings. Eu acho que os shopping centers, depois da pandemia, eles estão precisando se reinventar enquanto existência. A gente está vivenciando um mundo cada vez mais online. A maior parte das compras hoje estão sendo feitas online. Eu vejo muitas pessoas que vão no shopping só para olhar um produto e quando vão comprar, não compram na loja, compram através do, do Vamos dar uma online. voltinha e Isso. olha lá. Vamos lá dar uma volta. O shopping se tornou mais um local de entretenimento do que efetivamente de Cinema, cinema. Tu tem ali, então, a praça de praça de alimentação. alimentação, o encontro dos jovens, uma e tal. Mas, na verdade, para comprar, até que tu vai no shopping hoje, tu não vê as pessoas saindo com sacolas, né? É algo que se tornou...
É uma mudança cultural que está acontecendo de fato. Mas ainda assim eu tenho sim parte da minha carteira em fundos de shoppings, especialmente aqueles que estão com preço e valor patrimonial bastante sobrevendido e, portanto, interessantes nesse cenário. Mas depende também da localização do shopping. Tem Tem alguns que ser shoppings. bem diversificado e tem que ser bem localizado, né? Exatamente. Exatamente. Tem o XP Melhões soltou ali uma notícia importante, né? Importante, sim. Eles tiveram uma venda ali de 9 ativos, não foi isso? 9 ativos. Eles fizeram uma recomposição dos ativos que tinham em carteira. Isso deu uma sacudida, sem Tava dúvida muito alguma. alavancado, né? Estava muito alavancado em algumas posições que não estavam performando bem. Eles deram uma desalavancada. Então, esse foi, sem dúvida alguma, um dos fundos que fez talvez uma das mexidas mais intensas nos últimos anos que a gente tem visto no mercado. Vamos ver como é que eles vão performar nos próximos meses, né? E o que eles vão fazer, né? Com esse dinheiro também, né? Vamos prestar Exatamente. atenção. E fundo de papel, qual que você gosta, ô Stormer? Fundo de papel, tá? Eu acho que o fundo de papel, de uma maneira geral, eu acho que neste momento a gente está observando uma boa possibilidade de recuo da taxa de juros futura. Tá? No meu entendimento, o que eu estou projetando para 2026? Provavelmente a gente vai recuar a taxa de juros, né? Essa taxa de juros que deve cair de 15, talvez para 12, talvez para 11. O ideal seria que estivesse perto de 9, a gente sabe disso, mas entre o ideal e o que a gente consegue, não existe um abismo. Então, com essa redução na taxa de juros, eu entendo que os fundos imobiliários tendem a se beneficiar. O momento bom de comprar fundo imobiliário foi em outubro do ano passado. Tava uma festa, né? Tinha muito desconto. Mas voltando para a tua pergunta, os fundos de papel, realmente eu gosto de comprar eles geralmente com PVP de 0,95, um preço sobre patrimonial de 0,97, para mim começa a ficar bom. Acima de 1,5, nem pensar. Acima de 1. Cara, mais do que 1 eu já não compro. O que você acha do MXRF11? O MXRF11, ele já é um fundo das antigas, podemos por assim dizer, ele já existe há um bom tempo, né? Ele passou por uma série de alterações ao longo do tempo. Eu acho que ele enfrentou dificuldades bem complexas, ele se reestruturou e agora ele tem apresentado realmente um portfólio interessante, está sendo melhor gerido, no meu entendimento, tomaram um jeito na vida, podemos por assim dizer. Mas, de fato, ele passou por uma turbulência muito intensa no passado. Sim. E toda a indústria ficou olhando com muita atenção se eles iam conseguir dar a volta por cima. Até porque se eles não dessem a volta por cima, isso daria um recado muito ruim para o mercado. Porque ele é tão grande, é o maior que Porque tem, ele né? é o maior que tem. O pessoal ia ficar O desesperado. pessoal vai ter desespero. Mas eles estão conseguindo. No meu entendimento, o trabalho está sendo bem feito, tá? E aos pouquinhos eles estão retomando a confiança que muitas pessoas se assustaram e se afastaram. E eu realmente é um fundo que eu torço para que eles consigam seguir num bom caminho. Um fundo que tem sido muito comentado, eu até vi alguém comentar aqui, é o Gari 11. O Gari é Vem muito fazendo uma estratégia boa, né? Vem fazendo Muito boas boa. aquisições. O É Gari, fundo base 10, né, Storm? base 10. O Gari 11 é um excelente fundo, eu gosto bastante dele, faz parte da minha carteira, sem dúvida alguma. Os gestores também são trabalho impecável deles, têm feito ótimas aquisições. A gente tem uma questão que é a seguinte, né? Para um fundo imobiliário crescer, ele só consegue crescer de uma maneira, né? Que é lançando novas ações. Exatamente. Se ele não consegue lançar novas ações, se ele não tem um público assimilando aquilo, automaticamente ele não consegue fazer um crescimento Ele adequado. tá fazendo, né, nova emissão. Ele tem feito Gari novas 11. emissões e ele tem conseguido, sim, porque ele tem feito um bom trabalho, vender bem essas novas emissões que ele está fazendo, captando recursos e conseguindo comprar coisas que são interessantes. Então, o trabalho deles tem sido muito bom, sem dúvida alguma. Vamos torcer para que eles continuem nessa pegada. Exatamente. Se a gente fosse falar fundo, vamos falar fundo base 10. Certo. Que muita gente, né, gosta, tá começando e aqui a gente quer que vocês conversem e ganhem muito dinheiro. Quanto mais melhor, né, Stormer? Sim. Quais 3 fundos base 10 a gente poderia falar para a pessoa estudar, enfim, e que faz sentido? Eu gosto do Kizu 11. Tá? O Kizu 11 para mim é interessante. O Gari 11, sem dúvida alguma. Talvez Knip. Eu colocaria esses 3 aí como estudo de caso, sem dúvida alguma. O Kinisk, eu gosto muito do Kinisk 11 também. Cotas bem acessíveis, um valor bem bom. Paga um bom provento.
E também gosto do Vigia 11, para quem quiser um pouco mais de apetite. Esse é agro, né? Sim. Você sabe que as pessoas. O que eu tenho que explicar para as pessoas quando elas falam? Porque a gente está vendo uma migração muito grande dos investidores de renda variável para a renda fixa. Sim, Não é inegável falar que a renda fixa está num ótimo momento. sim. Mas essa migração está sendo tão grande que os fundos estão ficando mais baratos. O que acontece, pessoal? Veja, os fundos imobiliários continuam muitos pagando normalmente os dividendos. Não faz sentido você migrar toda a sua carteira de renda variável para renda fixa. E aí depois fica aquele gira-gira de carteira, porque continuam sendo bons fundos, continuam pagando dividendos, continuam estáveis ali, continuam, né, com bons indicadores. Então não faz esse sentido. A gente está vendo muito isso, Stormer, né? Essa migração do investidor de renda variável para renda fixa. E até eu ia te perguntar sobre a renda fixa. O que Tá. você acha, Stormer? Vamos lá. Na Expert agora, que teve recentemente, eu estava conversando com uma série de gestores e todos eles chegaram e colocaram a mesma conclusão. Olha, uma taxa Selic a 15, ela é ruim por vários motivos. Mas o principal deles é o seguinte: a gente tem uma eleição presidencial ano que vem. Dependendo de quem for eleito ano que vem, digamos que entre um governo mais responsável fiscalmente, digamos que entre um governo mais alinhado com um conceito de economia de livre mercado, isso poderia simplesmente trazer de volta milhões, bilhões de dólares para investimento em bolsa. Isso faria com que a bolsa brasileira desse uma explodida muito forte e talvez pudéssemos subir para 150, 180, talvez até 200 mil pontos. E daí uma alta tão expressiva assim na bolsa brasileira faria com que aqueles 15% ficassem pouco. Pouco, é. Ao mesmo tempo, se a gente tem, por exemplo, uma reeleição do atual governo, da estratégia econômica atual, que não está sendo bem entendida pelo mercado como inteligente, como mesmo saudável no Brasil, isso poderia produzir, sim, uma boa movimentação de alta no dólar com uma fuga do investidor brasileiro e mesmo do investidor estrangeiro para fora do país, tirando dólares do país. Isso pressionaria o dólar para cima e a gente poderia ter um dólar em forte movimentação de alta. E lembrem-se, historicamente falando, ano de eleição presidencial, o dólar sobe. Historicamente falando, no ano de eleição presidencial, o risco Brasil, que é um índice feito nos Estados Unidos e no mundo, ele aumenta e isso faz com que o dólar suba. Então já se esperaria para ano que vem um dólar em alta. Se acontece uma eleição que o mercado entende como inadequada para a manutenção de uma boa estratégia econômica para o país, nós podemos ver um dólar subindo fortemente, talvez voltando para 6,5, 6,7. E daí esses 15% também ficariam pouco. Pouco, exato. Então, esse 15%, ele é um 15% que tu está deixando upsides muito grandes nos dois lados. Né? Então, E aí, isso, fora a economia, né, Stormer? A Fora a inadimplência, as empresas, fora a né? economia. Então, no meu entendimento, é um momento interessante para o brasileiro estar diversificando. Tem que ter um pouco de dinheiro em renda variável, sim. Tem que ter um pouco de dinheiro em renda fixa e tem que ter um pouco de dinheiro em dolarizado, porque isso vai conseguir ter um resultado muito mais inteligente para o sujeito do que apostar unicamente em um único tipo de investimento, um único tipo de veículo. Quais são hoje os investimentos de renda fixa que o pessoal deve olhar, Stormer? Tá, ótima pergunta. No meu entendimento, assim, a gente percebe que qual vai ser o próximo nicho de crescimento muito grande de dinheiro no Brasil. A gente já passou por um ciclo de crescimento muito grande em bolsa, passamos por um crescimento muito grande em criptos, passamos por um crescimento muito grande por BDRs, e agora, da forma como estou olhando, o brasileiro está acordando para a questão do ETF. Tá? Então, hoje a gente tem ETFs em renda fixa, que tu consegues ter o dinheiro em D+1, tá? E tem rentabilidade CDI, muitas delas estão atreladas ao IPCA. Então, tu tem, por exemplo, uma LFTS 11, tem uma LFTB11. A LFTB11 está associada às NTNs-Bs, tá? Então, a gente está realmente... Tu tem pré-fixado, tu tem pós-fixado que podem ser operados através de ETFs. E qual que é a vantagem disso? Bom, tu não vai ter come cotas
e tu tem um imposto de renda bem mais interessante. O imposto de renda não é aquele que tu tem que ficar 7 anos para conseguir 15%. Não, tu parte de princípio já com 15% de imposto de renda. Ah, é? Não sabia Sim, disso. é. Agora, como chama esse ETF? Pois é, ele é FTB11. Olha só Ele é que legal, não FTB11. sabia disso, Stormer. Agora você trouxe até para mim essa dica, Então, essa essa notícia. vantagem fiscal ela é muito grande para quem está pensando em colocar um dinheiro nisso. Então, Sim. tu não precisa esperar o vencimento daquela NTNB que tu estaria colocando como teu tesouro direto. Tu pode vender a qualquer momento. E assim, o pessoal que quer se proteger ali da inflação, alongar, faz sentido alongar bastante? Eu acho que alongar é um conceito que traz, sem dúvida alguma, uma maior proteção, mas ao mesmo tempo uma maior volatilidade para tua carteira. Então, você tem que ter mais estômago. Sim. Né? Você tem que estar preparado Tem que estar também, né? preparado para mais Volatilidade. Né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vejo na minha carteira lá o meu título tá negativo. Sim. É a É a volatilidade. volatilidade. Tem que estar preparado.